Hoje é 1º de julho, abrimos aí um novo mês, né? E aí, com tanta alegria, nós estamos também nos despedindo do nosso curso de interculturalidade. E nessa alegria, dentro do nosso seminário, né, desde ontem, que nós começamos, ontem à noite, tivemos um momento envolvendo a temática interculturalidade e espiritualidade, né? Tivemos aí o Lucas Servinho, também a Jussara, acredito que vocês puderam aproveitar bastante dos dois momentos. A Jussara também, hoje falei com ela, manda um forte abraço para vocês, também o Lucas. E aí, hoje nós seguimos, dia 1º, com o nosso seminário de integração e aprofundamento, tá? Hoje o nosso convidado já está aqui presente, se chama Antônio Braga, ou o Tony, né? De forma mais íntima e carinhosa, o Tony Braga, ele mesmo se autodenominou assim, como vocês podem ver. Nós damos as boas-vindas para o Tony. Muito obrigada, Tony, por estar aqui conosco nesse dia de finalização, né? Nosso último dia do curso. E o Tony vou ler, então a gente sempre lê um pedacinho, né, do currículo, da biografia, das titulações, do que o Tony fez no seu percurso, para que vocês possam conhecer um pouco mais do seu caminho acadêmico. Então, o Antônio Braga é um antropólogo brasileiro, professor e pesquisador do Departamento de Sociologia e Antropologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, São Paulo, Brasil. O Tony possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e também o seu doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ainda um título de pós-doutorado pelo Center for Latin American Studies da University of Florida, desculpem o meu inglês, nos Estados Unidos. O Tony desenvolve pesquisa na área de migrações internacionais contemporâneas e está hoje com a gente, nos presenteando, né, com uma fala sobre o Instituto Universitário Sophia e a interculturalidade. Desafios para o diálogo a partir dos termos cultura, multiculturalismo e interculturalidade. Tony, deixamos para você 30 minutos. Eu vou ficar aqui mais ou menos, né, nessa situação de quando estiver faltando 5 minutos, te aviso. E depois nós temos mais 20 minutos para a gente abrir o diálogo, perguntas, experiências, enfim, para a gente fazer esse momento de troca, tá bom? Então, muito bem-vindo e fique muito à vontade para iniciar a sua exposição para nós. Obrigada. Ok, obrigado, Dávila, obrigado a todas, a todos, a Paty, a todo mundo do curso, do Instituto, pelo esse convite, né? Que me deixou muito feliz, né? Muito honrado. Eu realmente agradeço, né, de poder fazer parte dessa experiência, né, com esse tema, né, porque é mais do que o tema, é isso que eu vou falar. Como o tempo é um tanto quanto curto, eu vou ler um texto para tentar fazer justamente caber aí dentro do tempo a minha contribuição. Como a Davi falou, eu sou antropólogo, né? Eu trabalho com o tema de imigrantes, refugiados, pessoas em situações de deslocamento forçado, na migração internacional contemporânea, né? E como antropólogo trabalho o tema da cultura. O texto que eu enviei aí um texto, né? Enviei para a Paty o texto. Esse texto ele é um texto em construção, ele não está completo, né? Eu precisaria incorporar alguma bibliografia, o que eu ainda não fiz, fazer o conclusivo. Então, eu só queria dizer que, posteriormente, essa semana, eu vou estar trabalhando no texto para finalizá-lo, assim, alguns detalhes, e vou encaminhar a versão final para vocês.
Esse texto, na verdade, ele contém o que eu gostaria de trazer como contribuição, né? Ele divide em 5 partes. A primeira parte, eu faço uma referência ao Instituto Universitário Sophia e aquilo que inspira o Instituto Universitário, né? A gente está aqui no contexto do Instituto Universitário Sophia, América Latina e Caribe, né? O Instituto Sophia nasce ali no contexto da Itália, na Europa, então, e tem a ver com esse espírito, né? Por trás do Instituto Sophia tem esse compromisso, essa alma que envolve a questão do diálogo, e diálogo tem tudo a ver com interculturalidade, como vocês devem ter visto aí no curso. Então, vou fazer uma referência a isso, né? Até assim, interessante pensar, né, que é um pouco América Latina e Caribe, Europa, tem muito a ver com a própria história do termo interculturalidade. Depois eu passo brevemente, faço a referência, porque quando nós vamos pesquisar, estudar o que é interculturalidade, não dá para achar. Existem várias definições, não sei se vocês já observaram como é complexo, né, o uso desse termo e tudo, né? Então, eu falo brevemente para dizer o seguinte, né? Não se preocuparmos com definirmos o que é interculturalidade, aliás, buscar uma definição de interculturalidade não tem nada a ver com interculturalidade, né? Vai numa direção contrária. Depois, eu vou falar um pouco rapidamente da antropologia, como na antropologia, que é a disciplina, que é a área que eu atuo, surge o conceito de cultura. Na verdade, a palavra interculturalidade tem dentro dela a palavra cultura, e o termo cultura é um termo que vem da antropologia, né? Então, eu vou trazer alguns elementos, uma antropologia que tem uma origem, ela surge como disciplina na Europa e tem, portanto, elementos aí de uma tradição, de uma cultura europeia. E depois disso eu vou falar um pouco rapidamente, né? Na verdade, só são pinceladas, tratar aí da questão do multiculturalismo, da interculturalidade, porque, de novo, quando a gente vai rastrear como surgiu, né, o termo interculturalidade, tem alguns aspectos que chamam a atenção. Primeiro, que o termo ele surge quase que concomitantemente, talvez um pouquinho antes na Europa e na América Latina, né? E esses termos, como eles surgem em contextos diferentes, o contexto europeu e o latino-americano, a partir de contextos, necessidades, realidades diferentes, eles vão assumir conotações um pouco diferentes, né? E eu vou tratar disso, né? Mas, de novo, sempre num esforço de rastrear aí o que quer dizer esse termo, o que quer dizer interculturalidade, quer dizer, é sempre um pouco fazer algo no sentido de buscar essas origens para a gente refletir em cima delas. Mas, de novo, eu coloco, um rastrear algo que você não consegue definir, porque é vivo, inclusive, a ideia de interculturalidade. E um outro aspecto só que eu gostaria de chamar de interculturalidade é que a interculturalidade é um termo que, se você pode trazer ele para dentro da academia, para dentro dos estudos, da pesquisa, mas a interculturalidade, eu entendo que, nas suas diferentes concepções, são apropriações de conceitos, de conhecimentos produzidos no âmbito científico, mas que nascem sempre do contexto da vida vivida, quer dizer, da realidade. A interculturalidade, ela é praxis, né? Ela é concreta. A interculturalidade, ela não nasce na academia, não é? Ela nasce da vida das pessoas. Isso é uma interessante, né? Então, eu estou aqui como antropólogo falando, mas falando de algo que nasceu da vida, né? Da vida dos movimentos sociais ou da vida no contexto europeu, da realidade do multiculturalismo próprio da Europa na atualidade. E, por fim, eu faço algumas colocações minhas aí para a gente refletir, são reflexões, digamos, pessoais sobre interculturalidade. Dito isso, eu vou ler o texto, né? Então, o texto é sobre esse diálogo do termo cultura, multiculturalismo e interculturalidade, os desafios que isso traz, pensando a partir
dessa proposta do Instituto Sofia. Vou começar. Para elaborar essa comunicação, levei em conta esse contexto onde se dá a minha fala, desse seminário, que é a parte das atividades do curso de interculturalidade oferecido pelo Instituto Universitário Sofia América Latina e Caribe, neste ano de 2023. Instituto Universitário Sofia América Latina e Caribe, que, como sabemos, tem vínculos com o Instituto Universitário Sofia, cuja sede fica na Itália, na Europa. Chamo a atenção que Sofia América Latina e Caribe está no seu momento de nascimento. Já Sofia Europa, inclusive, tem uma certidão e data de nascimento, 7 de dezembro de 2007, que foi quando o Instituto foi reconhecido pela Santa Sé Católica em Roma, através de decreto da Congregação para a Educação Católica. E aqui estamos nós realizando um curso em interculturalidade dentro da Sofia América Latina e Caribe. E é algo muito significativo que o nosso processo de nascimento de Sofia América Latina, que no nosso processo de nascimento de Sofia América Latina e Caribe estejamos realizando um curso de interculturalidade. Significativo porque, de um lado, a interculturalidade é um tema e uma praxis que se tornou e é muito relevante no contexto latino-americano. E, por outro lado, porque a interculturalidade tem relação direta com a questão do diálogo. E o Instituto Universitário Sofia, desde antes dele oficialmente ter nascido, em 2007, mesmo antes de existir de fato, ele fora e continua sendo uma instituição comprometida com o diálogo. Isso porque Sofia é uma instituição acadêmica e científica com um claro compromisso na construção de um mundo mais fraterno, onde cada vez mais exista a dinâmica de amor mútuo entre as pessoas, os seres humanos e os seres humanos para com toda a natureza, toda a vida sobre nosso planeta, toda a criação. E uso o termo criação aqui por entender que ele é um termo inclusivo, que nos faz lembrar que nosso presente e nosso futuro é comum. Comum não só a nós, humanos, mas comum a toda a vida sobre a Terra e a Terra como vida. E o diálogo entre nós humanos é uma condição necessária para que isso aconteça. Não há fraternidade sem diálogo, mas não é só isso. É cada vez mais evidente que o futuro nosso e entre nós, como humanidade, como planeta, como criação, depende e passa, em grande medida, pelas formas como ocorrem os diálogos entre nós, humanos. O diálogo é, portanto, uma questão central para a humanidade e está no cerne do que justifica a existência do Instituto Sofia, assim como é um dos componentes centrais do que significa interculturalidade. Feitas essas considerações, que julgo relevantes, volto-me para a questão central da minha comunicação, que é o tema da interculturalidade. Então, vamos rastrear o termo. Desculpa interromper. Só que como a gente tem a tradução simultânea, eu não sei se o Luciano está conseguindo acompanhar e como é que está com o espanhol. Se você conseguir falar um pouquinho mais devagar, acho que fica mais fácil para a tradução em língua espanhola. Perfeito. Tá bom? Obrigada, desculpa. Okay. Pode seguir. E abrir um pouquinho mais a tampa do seu computador por causa da sua câmera, Tony. Aqui? Melhorou? Melhorou. Ótimo, obrigada. Tá ok. Interculturalidade é um termo que cada vez mais escutamos falar. E quase sempre, quando um termo é muito falado, utilizado, isso é um indicativo de que há muitas formas de uso, muitos significados sendo atribuídos a ele. Ou dito de outra maneira, é muito pouco provável que tenhamos um conceito único, preciso, sobre o significado deste termo. E isso vem se aplicando ao termo interculturalidade.
Tanto que, se você fizer uma pesquisa do tipo, o que é interculturalidade? Muito provavelmente você encontrará mais de uma resposta e vai se dar conta que elas não são exatamente iguais. Eu vejo isso, essa dificuldade de encontrar o conceito, com C maiúsculo, a definição, com D maiúsculo, para interculturalidade. Eu vejo isso como algo positivo e dou 2 motivos. O primeiro motivo é que essa dificuldade decorre do fato de que a interculturalidade vem se tornando algo relevante para nós, entre nós. Há cada vez mais pessoas fazendo uso, cada vez mais há pessoas comprometidas com a interculturalidade. Logo, a interculturalidade é uma realidade que vem se difundindo. E com essa difusão, é comum uma ampliação no uso do termo e, subsequentemente, nos seus significados. Vocês devem ter percebido isso nesse curso do Instituto Sofia. Há muitas pessoas buscando realizar algo, ainda que de maneiras diferentes, relacionado à interculturalidade. E mesmo que não estejam dando exatamente o mesmo significado ao termo, há direções comuns que apontam para o caminho da interculturalidade. E a primeira delas é o desejo, o empenho e compromisso com o diálogo. Diálogo e interculturalidade são realidades inseparáveis. Um segundo ponto a se considerar é que unificar, ter um conceito único acerca do que é interculturalidade, é um contrassenso em relação ao que interculturalidade significa e implica. Porque uma condição para a interculturalidade é que as relações e interações levem em conta a diversidade e as diferenças culturais existentes. Logo, tornar único, unificar, é caminhar numa direção contrária ao que é interculturalidade. Portanto, se você sente dificuldades em conceituar a interculturalidade de forma precisa, sem achar, se você sente dificuldade em achar o conceito correto, não se preocupe. É mais relevante lembrar que interculturalidade não diz respeito à unificação, uniformidade. Na realidade, interculturalidade relaciona-se à diversidade e às diferenças culturais humanas. Portanto, considerar que podemos considerar que onde há diálogo, a partir da e entre diversidade e diferenças culturais, já há elementos aí para considerarmos alguma presença de interculturalidade. Estando claro que não pretendo formular um conceito ou oferecer a explicação definitiva sobre o que é interculturalidade, minha disposição e intenção aqui é compartilhar, tentar transmitir, oferecer uma compreensão do que é interculturalidade a partir do meu lugar de fala, que é o de um antropólogo social. Aliás, a expressão lugar de fala, hoje muito difundida, surgiu dentro deste campo de estudos onde atuo, a antropologia social. Foi nos anos 80, dentro de uma discussão sobre a questão de qual seria a autoridade etnográfica de um antropólogo para poder falar em nome do grupo étnico que ele pesquisa. Daí surgiu todo um debate sobre qual era o lugar de fala dos antropólogos e dos outros envolvidos em sua pesquisa. Mas isso é uma outra história. Meu desejo aqui é apenas apontar para que sou um antropólogo, que minha intenção é falar sobre interculturalidade a partir do meu lugar de fala enquanto antropólogo. E como sou antropólogo, vou fazer um caminho para chegar à interculturalidade a partir da antropologia social,
partindo desse que pode ser considerado o tema central desse campo científico, o tema da cultura. Farei isso de forma relativamente simples, rastreando o termo cultura ao longo da história da antropologia, ou melhor, dentro da história da antropologia, de tal forma que ele nos leve a uma melhor compreensão sobre interculturalidade. Antropologia cultural, cultura, culturas. Então, veja, o prefixo inter, que é originário do latim, significa entre uma coisa e outra. Logo, a interculturalidade remete-se a uma relação entre culturas, o que nos leva à palavra cultura. O termo cultura... Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, né? O termo cultura é central para a antropologia social. E como pode ser percebido, a palavra cultura está contida dentro da palavra interculturalidade. Não só está contida, como tem conexão com o sentido de cultura dado pela antropologia social. Mas qual o sentido que a antropologia social dá para a cultura? Para explicar esse sentido, eu volto para o nascimento da antropologia social como ciência na segunda metade do século XIX. Já na sua origem, estabeleceu-se uma relação entre antropologia e o termo cultura. Podemos encontrar essa relação em Primitive Culture, livro publicado em 1871, de autoria do antropólogo evolucionista britânico Edward Taylor. Primitive Culture é um dos primeiros grandes clássicos da literatura antropológica, se não o primeiro. E nesse livro, Taylor já no título do capítulo 1, estabelece uma relação entre a antropologia e o termo cultura. Esse capítulo chama-se A Ciência da Cultura. A antropologia é a ciência da cultura, nesta definição de Taylor. E ainda hoje, afirmar que a antropologia é a ciência da cultura pode ser tomado como uma das definições para essa ciência social. Mas Taylor vai além. Já no primeiro parágrafo deste capítulo 1, ele oferece uma definição antropológica para a cultura. Definição que, em alguns aspectos, permanece atual e, em outros, é datado, não só datado, na realidade, abandonado já no início do século XX pela antropologia, como vou mostrar adiante. Um primeiro aspecto da definição de cultura que Taylor nos oferece é de que cultura é tudo aquilo que é adquirido pelo ser humano na condição de membro de uma sociedade. Dito de outra maneira, nós, enquanto seres humanos, não nascemos com uma cultura. Nós nascemos em uma cultura. Nós adquirimos uma cultura. Esse é um dos postulados da definição de Taylor que ainda se mantém válido. E ainda que Taylor não coloque isso, esse postulado aponta para um dos grandes temas da antropologia como ciência, que nos ajuda a compreender o que é cultura para a antropologia. É o tema da relação entre natureza e cultura. Isso porque, na perspectiva antropológica, quando a cultura se manifesta em nós, através de nós ou entre nós, ela é uma manifestação que já não é mais, ou tão somente, algo da natureza, da nossa natureza. Por exemplo, nós temos, como humanos, uma capacidade de falar. A capacidade de falar é da natureza humana. Contudo, falamos através de uma língua específica. O fato de estarmos falando em português, espanhol, italiano, isso já não é mais tão somente a natureza operando em nós, porque essas línguas são do campo da cultura e não da natureza. Essa oposição entre natureza e cultura é fundamental para compreendermos o termo cultura na antropologia. E para compreendermos os fundamentos dessa oposição, um bom caminho é voltarmos para o humanismo filosófico europeu do século XVII e XVIII. Um humanismo filosófico
que forneceu as bases da visão e concepção moderna ocidental do ser humano, do que é ser humano. É no humanismo filosófico daqueles séculos que vamos encontrar o processo através do qual a autodenominada civilização ocidental foi estabelecendo um distanciamento e busca de separação entre o ser humano e a natureza. Processo que forjou o que podemos chamar de visão moderna do homem ou do ser humano. Uma separação entre ser humano e natureza que tem relação profunda. Com o que podemos considerar como um antropocentrismo que é próprio de uma modernidade ocidental que caracteriza-se por colocar o ser humano no centro do mundo. E um dos caminhos para colocar o ser humano no centro do mundo foi o de destituí-lo dos outros seres vivos, atribuindo aos seres humanos algo de especial que justificasse ele ser o centro do mundo. Foi um processo de colocar os seres humanos separados dos outros seres. E esse processo implicou em estabelecer um distanciamento cada vez maior dos seres humanos em relação à natureza. Ou seja, haveria algo de especial nos seres humanos que o distinguiria dos outros seres vivos, dos outros seres naturais. Isso seria algo que colocaria os seres humanos além da natureza, de sua própria natureza como humanos. O caminho encontrado não foi o de uma separação, mas muito mais de um distanciamento dos seres humanos em relação à natureza. E esse caminho seria o da chamada civilização, ou seja, quanto mais civilizados, mais os seres humanos estariam distantes do seu estado de natureza. Ou seja, os seres humanos e a própria humanidade, que originalmente teriam vivido em um estado de natureza, portanto selvagem, teria iniciado um processo civilizacional cujo uma importante consequência é o afastamento do seu estado de natureza. Seria uma evolução rumo à civilização, a partir da proposição. Quanto mais civilização, menos estado de natureza, mais distanciamento da natureza humana. E aqui retomamos Edward Taylor para apontar que, no seu conceito de cultura, ele trata cultura e civilização como sinônimos. Tem o mesmo significado, e aqui agregamos o fato de que Edward Taylor era um antropólogo evolucionista. E ele, assim como outros antropólogos evolucionistas do século XX, entendiam que haveria uma única civilização humana, uma única cultura humana englobando toda a humanidade. E haveria também uma única história universal da civilização humana absoluta para toda a humanidade. Essa concepção de cultura e civilização para Taylor nos coloca diante da seguinte pergunta: mas se é uma única civilização, uma única cultura e uma mesma história universal, como explicar as diferenças entre as sociedades humanas? Esse tipo de pergunta que nos revela e expõe o quanto havia de colonizador e imperialista no pensamento antropológico evolucionista. Isso porque a tese evolucionista era de que diferenças entre as sociedades decorriam do grau de evolução cultural de cada uma. E se a cultura, a civilização e a história humana é única, logo, o que existiriam seriam sociedades com maior ou menor grau de evolução cultural. E, de fato, para os antropólogos evolucionistas, a sua própria sociedade seria mais evoluída. Uma visão, convenhamos, etnocêntrica, colonizadora, imperialista. Contudo, já na última década do século XIX, surgem críticas contundentes ao pensamento evolucionista dentro da antropologia, de tal forma que já no início do século XX, a antropologia se afasta e abandona o evolucionismo. Um dos primeiros grandes críticos do evolucionismo foi o antropólogo judeu-alemão Franz Boas, que é considerado o pai da tradição antropológica cultural, da tradição antropológica norte-americana, a antropologia cultural ou culturalismo. Uma das contribuições de Boas para o abandono do evolucionismo cultural é nos mostrar que não devemos pensar em termos de cultura humana, no singular, mas em termos de culturas humanas, no plural, ou seja,
Boas nos ajudou a compreender que as sociedades diferentes têm culturas diferentes, que uma cultura nunca é igual a uma outra cultura e que devemos compreender uma cultura a partir dela mesma. Em suma, já estamos falando aqui de diversidade cultural. E o multiculturalismo e interculturalidade? Rastrear a origem do termo interculturalidade é um pouco mais complexo do que a origem do termo cultura na antropologia. Em uma breve pesquisa para identificar os primeiros usos do termo, encontrei diferentes autores que apontam o uso em diferentes contextos. Um foi o contexto europeu, no qual o termo parece ter começado a se destacar, principalmente a partir dos anos 90, quando passou a se referir a ações governamentais, principalmente no campo da educação, voltados para a promoção da tolerância e do bom convívio social em contextos multiculturais. A interculturalidade consistiria, portanto, em ações de promoção do diálogo entre diferentes culturas, em contexto caracterizado justamente pela diversidade, pela pluralidade étnica. Ou seja, a interculturalidade seriam ações de promoção de tolerância e diálogo entre diferentes culturas em contextos multiculturais. Não está no texto, mas faço referência aqui à presença dos migrantes na Europa, né? Realidade, Portugal, França, Itália e mais ainda no contexto britânico, onde você tem a presença desses migrantes que agora passam a compor já há algumas décadas, né? Isso faz esse universo cultural, e aí você entra o chamado multiculturalismo, e como lidar com isso tem a ver com interculturalidade no contexto europeu. Um outro contexto foi o da América Latina. Segundo a pedagoga Catherine Walsh, o termo interculturalidade no contexto latino-americano, mais precisamente andino, teria começado a ganhar destaque a partir do movimento indígena equatoriano. Segundo Walsh, a interculturalidade foi se constituindo a partir do movimento dos povos originários equatorianos como praxis, pois havia, de um lado, um sentido político subjacente à forma como esse movimento social estava fazendo uso do termo interculturalidade. E, de outro, havia também o reconhecimento e afirmação de uma episteme, ou de epistemes, dos saberes próprios desses povos originários. Para Walsh, a interculturalidade emerge, portanto, como parte desse pensamento outro, que é construído a partir do particular lugar político de enunciação do movimento indígena equatoriano, mas também de outros grupos subalternos. Walsh, para Walsh, é um pensamento que contrasta com aquele que encerra o conceito de multiculturalismo. A lógica e a significação daquele que tende a sustentar os interesses hegemônicos. Ela faz uma crítica ao multiculturalismo, chamando a atenção que o multiculturalismo não tem essa dimensão política. Além do mais, não é isso, o multiculturalismo se relaciona precisamente à predominância desse último pensamento, o que faz com que já a interculturalidade e multiculturalidade sejam empregadas frequentemente pelo Estado e pelos setores brancos mestiços como termos sinônimos, isso no contexto europeu, segundo ela, que derivam mais das concepções globais ocidentais do que dos movimentos sociohistóricos e das demandas e propostas subalternas. O termo, por si só, instala e torna visível uma geopolítica do conhecimento que tende a fazer desaparecer e obscurecer as histórias locais, além de autorizar um sentido universal das sociedades multiculturais e do mundo multicultural. Não é? Isso, ou seja, é uma crítica ao multiculturalismo, como ele se expressa ali, que se constituiu na Europa. É um tema mais complexo, não dá para falar aqui, porque tem divergências em relação ao que o Walsh fala aqui. Na crítica de autoras e autoras como Walsh, o multiculturalismo
como auge ao multiculturalismo está a percepção de que o multiculturalismo está baseado apenas na questão da diversidade, enquanto que a interculturalidade, que nasce dos movimentos sociais, incorpora também a questão política da diferença que se baseia nas interações entre diferentes grupos e pessoas. É uma interculturalidade que reconhece, portanto, a dimensão política das interações interculturais e que elas terminam por gerar tensões, revelar diferenças. Nesse jogo de forças, cada um vai se constituindo, se posicionando, propondo contrapontos, interagindo com todos. Vão se configurando processos de identificação e, portanto, de diferenciação. A interculturalidade seria, portanto, não só a construção do comum, o próprio diálogo, mas um reconhecer as diferenças como parte do que somos e do que podemos compartilhar. Pamela, o texto, eu acho que já deu, né? Sim, tem a última parte, considerações finais, mas eu acho que eu paro, né? Sim, já estabelecemos aqui 30 minutos, eu não quis interromper para não realmente atrapalhar a cadência da fala. Mas eu acho que já ficou bem claro, né? Eu acho que teria só a última parte das considerações finais. E se você está de acordo, também todo mundo aqui, a gente pode parar para tentar fazer um diálogo agora, ver algumas colocações. Também aqui no chat já temos uma colocação interessante do Luiz Manuel. E aí a gente faz um break no sentido do diálogo, né, da sua fala, um break da sua fala, e se você quiser, no final, continuar as suas considerações finais, a gente tem aqui mais uns 15 minutinhos para isso, tá bom? Então, o Luiz, não sei se você está conseguindo ver aqui no chat, bem colocou aqui. E também tá, pessoal, quem tiver alguma colocação e quiser abrir o microfone, basta também tem aquele símbolo da mãozinha, colocar aqui algum sinal que a gente abre, com certeza, como a gente tem feito, o diálogo entre nós. Não sei se o Luiz gostaria de ele mesmo ler a sua colocação, enfim. Sí, claro, con gusto, con gusto. Sí. Bien, claro, desde luego. Bien, para no robar mucho tiempo, voy a leer lo que escribí y después les digo dos cositas. Se lo comparto primeramente a Tony Braga. Creo que para llegar a tener una definición más sencilla, precisa, haciendo participar otras disciplinas, yo diría la psicología, la pedagogía, la sociología y ciencias de la comunicación que traza caminos para el encuentro, para el diálogo. Tener una sola mirada, solo antropológica, para mí sesga la mirada y reduce la dimensión humana. Desgraciadamente, y perdón, no quiero crear susceptibilidades, hacer ciencia en Occidente es a veces muy reductiva, eurocéntrica. Pareciera que la ciencia es solo occidental. Por lo tanto, creo que estamos en Sofía. Y en Sofía tenemos la intención de tener las miradas de las distintas disciplinas para redimensionar lo humano, la persona y las relaciones. Eso les comparto. Obrigada, Luiz. Antes do Tony responder, temos também a intervenção da Gabriela. Eu não sei, Tony, você gostaria de a gente poderia fazer um bloco com algumas colocações? Pode, como vocês quiserem. Ótimo. Pronto, então faremos assim, dado o avançado da hora. Pronto, Gabriela, pode falar. Sí,
Buen día, Tony, encantada de conocerte. Yo hablo español, soy de Argentina. Te quería agradecer mucho por tu exposición, y algo que tú dijiste al comienzo me dio mucha, no sé, fue como una confirmación de algo que estaba experimentando durante este diplomado, ¿no? Justamente lo que tú decías, ¿no? Que tratar de definir inculturalidad en una única definición es una contradicción, ¿no? Y justamente por esta gran variedad que implica, ¿no? Y fue algo que al principio, soy sincera, cuando comenzó este diplomado, me incomodaba no poder darle una definición, así, ¿no? Como es mi mentalidad, poder decir, esto es esto, ¿no? Única. Y escuchar lo que tú decías me parecía tan en consonancia también con lo que ayer me pareció percibir de todo lo que dijo, ¿cómo se llama ayer? Fue Lucas Cervillo. Uhum. Y esta mañana justamente me pasó, ¿no? Que en un momento me vino esto, ¿no? Como que en mí, ¿no? En mí, Gabriela, el principio del prejuicio está justamente en la comparación, ¿no? En la comparación, porque en cambio me daba cuenta como que la postura en la que tengo que estar es la de observar y encontrar o descubrir la riqueza que es distinta entre los otros, donde yo también soy un otro, ¿no? Así que te quería agradecer mucho, Tony, porque me reafirmaste. Gracias. Obrigada, Gabriela, também para a sua colocação. Vamos uma terceira pessoa e assim a gente finaliza esse bloco? Pode ser assim? Se mais uma terceira pessoa quiser compartilhar desse diálogo, a gente fecha na terceira pessoa, depois a gente segue, dá a palavra para o Tony, fechamos e vamos em seguida para um pequeno break de 10 minutos para depois retomarmos. O Francisco levantou a mão, então vai lá, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias, Tommy, por tu mirada, también es una riqueza enorme. Yo creo que cuando uno define algo, ya lo cierra. Y creo que la interculturalidad no se puede cerrar, sino que es algo que es dinámico, cambiante, pero que busca algo que es hablamos mucho del bien vivir, del buen vivir. Y creo que para lograr el bien vivir, el buen vivir, hay muchos factores que se integran. Por eso la interculturalidad creo que es un regalo enorme, o sea, una forma de vida, una espiritualidad, una mirada diferente para el mundo. Y lo bonito es que tú necesitas del otro. O sea, si no hay otro, no existe interculturalidad. Y ese otro, con toda su riqueza personal, familiar, toda su relación. Entonces creo que lo que tú nos regalas es muy bonito, porque no quieres definir, sino que quieres abrir algo que es como, está siempre en constante movimiento, pero para algo positivo, no para algo negativo. Así que gracias también, y ese es mi aporte. Obrigada, Francisco. Tony, você faz uma colocação, a gente está com o horário realmente bem avançado, mas é importante. Quem gostaria ainda de falar, eu vi que a Heloísa também levantou a mão, se puder deixar escrito, depois no segundo momento a gente tenta continuar a conversa que é tão profunda e tão interessante. Mas a gente tem um programa extenso hoje. Tony, por favor. Não, e agradecer, eu queria colocar para o Luiz que eu concordo totalmente com o que ele falou, né? Eu até não consegui pelo tempo, até pelo texto, por isso que eu quero elaborar um pouco mais o texto,
porque a minha colocação é um pouco eu queria deixar essa crítica a essa visão ocidental, por exemplo, que está no conceito de civilização, essa visão que não é reducionista, mas é uma parte, né? Porque a humanidade tem essa. Mas, assim, dialogando já a partir da contribuição do Luiz, e não, assim, mais que respondendo, porque eu acho que o que ele colocou é muito importante, essas diferentes disciplinas, mas eu penso que um Instituto Universitário Sophia em América Latina e Caribe, na verdade, pode trazer a contribuição não só de outras disciplinas, mas de outras epistemes, de outros saberes, de lugares outros no mundo. Fico pensando na experiência de Marichum, não é? Quando traz a experiência de tantos irmãos nossos de outros povos originários, né? Existe Sophia Europa, Sophia América Latina e Caribe, quem sabe outras, são lugares, perspectivas diferentes. Eu agregaria a colocação do Luiz, portanto, nós pensarmos ainda mais amplamente, para além das diferentes disciplinas, mas um Instituto Universitário Sophia em América Latina e Caribe que conseguisse ser uma proposta de trazer as diferentes epistemes, os diferentes saberes, as diferentes formas de ser e estar no mundo, de conhecimento sobre o mundo, não é? Que são expressões dessa nossa grande diversidade que a gente tem aqui no nosso continente. Né, Luiz? Então, eu agradeço, estou de pleno acordo com a sua colocação, comungo dela, né? E sobre a questão, rapidamente, da Gabriela e do Francisco, né? Quando eu estava escrevendo o texto, repetidamente vinha uma... Sim? Olá, Oi, Luiz, sim? Ele agradeceu, Tony. Sim, graças. Assim, para dizer, sempre vinha a palavra caminho. A interculturalidade é sempre um caminho, né? Ou seja, isso também é muito próprio de muitos povos originários nossos. O movimento nunca é uma meta, é sempre caminho, né? Então, é caminhar juntos, lado a lado. Interculturalidade é o caminhar lado a lado também, porque é movimento, é mudança, é o caminhar. Então, esse sentido... Essa é uma contribuição que eu vejo em termos epistêmicos da interculturalidade a partir da experiência latino-americana, o sentido de caminho, sempre estar a caminho, em caminho, juntos, em comunhão. E isso, sim, como disse o Francisco, o que é que traz a interculturalidade é caminhar juntos, caminhar com o outro, caminhar dialogando com o outro, vivendo com o outro, compartilhando esse sentido do outro e dos outros, não é? Porque interculturalidade é plural, não é nem o outro. A categoria outro é também uma categoria que sai da antropologia numa perspectiva do outro de dominação, né? Para a gente pensar em humanidade, a gente tem que pensar sempre em termos plurais, outros, né? E agradeço o Francisco, é isso mesmo. Sem o outro, sem os outros, não pode haver interculturalidade. Muito agradecido, viu, vocês aqui. Fiquei muito feliz. Obrigada, Tony. Muito obrigada. Formidável, formidável. Muito obrigado. Sim. Excelente. Nós temos, então, agora um momentinho de 10 minutos. São meio-dia, horário Argentina-Brasil. Nós paramos 10 minutos, um break, para esticar as pernas e depois voltamos em seguida para continuar o nosso programa. Até já! Hola a todos, qué alegría Hola. nuevamente, nos vamos reencontrando. Encontramos también nuevos amigos de lo que veo, ya están hablando Tony, Francisco, y vamos a continuar entonces en esta realidad de nuestro seminario ya para concluir nuestro diplomado en interculturalidad. Y ahora vamos a ir a la parte práctica de lo que es el diálogo intercultural.
Está con nosotros presente Mercedes Muenala, que el día jueves por la noche, junto al doctor Terán, pude entrevistarlos y preguntar sobre la experiencia que están haciendo como médicos y parteras en Ecuador. Entonces, es realmente una experiencia de diálogo intercultural donde los saberes ancestrales han confluido en la realidad médica de un hospital y un centro de salud de Otavalo, Ecuador. Entonces, les paso a compartir la experiencia. Ha sido un momento muy rico y muy bonito. En el marco del Seminario Virtual de Integración y Profundización del Diplomado de Interculturalidad, organizado por el Instituto Universitario Sofía, tenemos hoy la alegría de tener entre nosotros al doctor Alex Terán Cortés y a la licenciada Mercedes Muenala. Ellos nos hablarán de esta experiencia entre parteras y, sí, podríamos decir, entre este saber ancestral y la medicina. Presento al doctor Alex Terán. Él es médico tratante del Hospital de San Luis, es especialista en ginecología, es doctor en medicina y tiene un diplomado superior en salud familiar y comunitaria. Mientras que doña Mercedes es licenciada en enfermería, tiene un diplomado en epidemiología, una maestría en gerencia de servicios de salud. Ambos han podido ejercer juntos y hoy nos van a contar esta experiencia fruto de los saberes ancestrales y también del saber médico de cada uno. Entonces tenemos algunas preguntas que podrían orientar este momento de experiencia. Si ambos les pedimos, podrían contarnos en qué consiste la experiencia que están transitando en el área de la salud, para quiénes ha estado dirigida y quiénes están involucrados. Le doy la palabra a doctor Alex y después a doña Mercedes. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer dirigirme a ustedes. Están haciendo el diplomado de interculturalidad en el Instituto Sofía. Un honor para mí conversar con ustedes, tener estos minutos. Ojalá se abran otras puertas para que estos temas también se puedan tratar, ya que tiene un gran impacto y es una experiencia que desde el punto de vista profesional es muy enriquecedora. Bueno, yo trabajo en el Hospital San Luis de Otavalo, soy ginecólogo, ginecólogo obstetra. Trabajo ya 12 años en el Hospital San Luis de Otavalo. El Hospital San Luis de Otavalo se encuentra ubicada en la ciudad de Otavalo, la provincia de Imbabura, en el Ecuador. Un honor para mí conversar con ustedes, tener estos minutos. Ojalá se abran otras puertas para que estos temas también se puedan tratar, ya que tiene un gran impacto y es una experiencia que desde el punto de vista profesional es muy enriquecedora. Bueno, yo trabajo en el Hospital San Luis de Otavalo, soy ginecólogo, ginecólogo obstetra. Trabajo ya 12 años en el Hospital San Luis de Otavalo. El Hospital San Luis de Otavalo se encuentra ubicada en la ciudad de Otavalo, la provincia de Imbabura, en el Ecuador. Es un área donde se encuentran predominantemente la población indígena Quichua Otavalo o Quichuas Cayambis. Y pues es un lugar donde hay mucho comercio, la población se dedica mucho a viajar por el mundo vendiendo sus productos de artesanía, ropa, y pues desde el punto de vista de la salud eso representa un reto grande, debido a que por este motivo de trabajo pues nosotros no podemos hacer un control prenatal muy estricto en muchas de nuestras pacientes. Tal vez no conocemos a nuestros pacientes, sí, porque pues, por su trabajo no están en las inmediaciones del hospital. Y pues al momento de dar a luz o al momento de tener una emergencia, eso, pues tradicionalmente vuelven, ¿no? Para ser atendidas, ¿no? O para
festividades como ahora el Inti Raymi o el Pauca Raymi, pues son momentos en los cuales la población se concentra y esa es la oportunidad que los servicios de salud tenemos para conocer a las pacientes, ¿no? Entonces, muchas veces en el exterior no se tienen los recursos o la medicina es pagada o se necesitan seguros para ser atendidas, entonces probablemente el cuidado de las embarazadas no es el mejor si no se encuentran en el país. No es tan fácil acceder a los servicios de salud. Entonces, todas las complicaciones pueden presentarse y nosotros tenemos la oportunidad de captar a mujeres que por algún motivo necesitan una atención médica, una embarazada que necesita alguna atención, pero que no llega al hospital buscando la atención de un médico, sino que más bien buscan todo lo que es la atención de la medicina tradicional. Y pues en el hospital nosotros tenemos personas que están contratadas, tenemos una partera comunitaria que trabaja con nosotros, los médicos, en la atención de esas pacientes. Entonces muchas mujeres vienen buscando la atención de la partera y ella identifica si es que tienen algún factor de riesgo, están en peligro de algo y pues nos da a conocer la paciente y esa es la oportunidad que tenemos nosotros de captar a esa embarazada y poderle atender, ¿no? Entonces, en realidad la interculturalidad en el momento, en el lugar donde yo trabajo, es algo que nos ha permitido en realidad mejorar la calidad de la atención a nuestras pacientes, sí, y también pues nos ha permitido salvar muchas vidas, estoy convencido de eso, estoy convencido que sí. E inclusive nosotros tenemos la experiencia de que en el año 2003, el Cantón Otavalo, que es donde está sentado el hospital, era un lugar en el cual habíamos tenido muertes de embarazadas y niños contagiados de tétanos. Entonces se hizo un estudio que en realidad está publicado y preguntando a las personas de la comunidad qué es lo que se espera como buena atención en un parto. ¿Cuál es la diferencia de una atención en un parto en un hospital y la atención de un parto en la comunidad? Entonces, eso es un estudio propio del hospital que nos ha hecho merecedores en el 2008 de 2 premios internacionales a las mejores prácticas para disminuir la mortalidad materna y neonatal. Si usted nos puede decir cuándo inició esta etapa y en qué momento se desarrolló este trabajo conjunto de la medicina tradicional con la medicina clínica. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho. Nosotros en el año 2001 hemos empezado a trabajar a nivel de las comunidades identificando a las señoras parteras. A nivel de la provincia teníamos 500 parteras y también 200 curanderos y resto de sanadores. Luego de eso, pues nosotros como trabajábamos en el Ministerio de Salud, en ese entonces trabajamos en la Exdirección Provincial de Salud, donde se implementó a nivel nacional en 24 provincias salud intercultural, un departamento de salud intercultural en la cual mi persona fue como coordinadora de salud intercultural. Entonces, como trabajábamos a nivel de las organizaciones y también con dentro del Ministerio de Salud, con los hospitales de Cotacache, Hospital San Vicente de Paul, Hospital de Otavalo, también Hospital de Atuntaqui y todos los centros de salud. Entonces, ahí pues un líder nos decía que existe muchas muertes maternas y neonatales, especialmente en la población indígena. Y por ese motivo nosotros, una organización grande de mujeres, acudimos a la reunión y manifestamos que quisiéramos que todas las mujeres embarazadas queremos que vayan al hospital para atención del parto. Entonces, justamente en ese momento, una mujer líder se paró y dijo, en primer lugar, sería bueno usted, compañera, como compañera líder, sería bueno usted primero vaya a conocer cómo es la atención del hospital. Luego de eso puede decir que todas las mujeres embarazadas pueden acudir al hospital. Entonces, ahí uno de los puntos más principales, lo que decían es en ese entonces que la sala del parto es muy fría,
que a todas las mujeres que van al hospital hacen cesárea, que a todas las mujeres que llegan le hacen bañar en agua fría y que asimismo también hacen episiotomía y hay muchos maltratos a las mujeres y por eso es lo que no se van al hospital, decían. Entonces, eso fue para nosotros poder detectar ese problema. Luego de eso empezamos a trabajar con los hospitales y gracias al hospital de Otavalo aceptó y para poder implementar. Entonces nosotros para un poco para decir cómo convencer al profesional de salud, empezamos a dar capacitación sobre atención del parto natural a todos los profesionales. Luego de eso, justamente hemos tenido, gracias al apoyo de un director provincial de salud en ese entonces, fue el doctor Gonzalo Jaramillo, y también justo en ese momento estaba el doctor José Terán, entonces quienes apoyaron justo para primero hacer un estudio que a nivel de las comunidades, a cuántas mujeres hicimos una encuesta a nivel de todas las comunidades, de las parroquias. Luego de eso salió un estudio donde necesitaba que el apoyo de las parteras en las comunidades fuera en primera instancia y por qué las mujeres no acudían a los hospitales. Entonces, con todo ese resultados, lo que se empezó a implementar es así, el 4 de abril del 2008 se hizo la inauguración de adecuación cultural de parto. El 16 de abril del 2008 atendí el primer parto explicando cómo se atiende un parto al doctor Lima. Luego de eso, ese proceso siguió y después de varios meses, las parteras empezaron a atender justo en el hospital. Claro, hemos tenido un poco de dificultades, pero hemos mantenido con las parteras y profesionales de salud y se solucionó esos problemas. Entonces, luego de esto, pues el tratamiento de atención del parto seguía en proceso y algunos directores ingresaron, apoyaron. En cambio, otros hemos tenido un poco de retroceso, pero yo creo que en estos momentos hemos visto y agradezco al doctor Alex Terán, en este momento está llevando adelante. Entonces, el doctor tiene la palabra. Doctor Terán, y si le preguntara a usted qué dificultades se han presentado, ¿cuál ha sido el mayor desafío pasar de un proceso a otro? Bueno, el desafío es grande, en realidad es grande. Gracias a las palabras de la licenciada Mercedes, un gusto siempre compartir. Bueno, el reto en realidad es grande para un profesional, ¿no? Entonces, para un profesional, porque a mí me gusta mucho la idea del diplomado de interculturalidad, porque eso es algo que a nosotros no nos enseñaron. Es algo que desconocemos. Es algo que desconocemos. Entonces, es un choque para un profesional que, bueno, pues se ha formado de una manera diferente, ver cosas diferentes. Pero en cambio, si uno es capaz de sensibilizarse y es capaz de aprender otras cosas, si tiene la capacidad, eso, de compartir con otras personas, otro tipo de conocimientos, uno puede llegar a tener un trabajo muy, muy satisfactorio. ¿Cuál es el mayor reto? El mayor reto es eso, es sensibilizarse, es aceptar un poco desde el punto de vista profesional que uno no sabe todo, que hay otras cosas que pueden hacerse de mejor manera y en este momento yo estoy convencido de que en el lugar donde yo trabajo es donde mejor se atiende un parto. No hay mejor parto, no hay un parto mejor atendido que donde yo estoy. Y eso en realidad lo digo convencido, ¿no? Pero nos ha costado y nos cuesta, claro que sí. Nos cuesta, pero hemos hecho escuela. Hemos hecho escuela, hay nuevos profesionales que se han incluido. Tenemos ahora estudiantes de muchas universidades de aquí del Ecuador.
tenemos universidades de aquí locales, tenemos universidades de la capital, de Quito, tenemos de distintas carreras, de carrera de obstetricia, de carrera de medicina, de enfermería. Tenemos mucha gente que está aprendiendo lo que a nosotros no nos enseñaron y por eso pues yo creo que va a ser bastante más fácil como que este tipo de prácticas se reproduzcan, se puedan hacer en otros lugares. Entonces, la respuesta yo creo que la dificultad es interna, es de uno. Y si uno pues lo supera, esto es más fácil y mucho más satisfactorio. Importante lo que nos dice, ¿no? De aprender, aprender del otro, ¿no? Y la interculturalidad es esto, ¿no? Es de aprender, dialogar, sensibilizarnos, ¿no? A lo que el otro me pueda dar, que pueda coger y ponerlo en práctica, ¿no? Y doña Mercedes, si a usted le pregunto, como esta comunidad que ha dado todos estos saberes ancestrales, ¿cuál es la mayor alegría que ha recibido en este tiempo? Luego de poder ver, si se quiere, in situ, la enseñanza que usted ha dado también a los profesionales médicos, ¿no? Yo más que todo no estoy junto con el doctor porque como ya se empezó con el proceso, todo eso, entonces ahorita yo lo que veo, otros ginecólogos estaban allá, pero se cambiaron, entonces ahora lo que veo al doctor Alex Terán, según lo que yo conozco, he estado también conversando un poco, entonces él es una buena persona, apoya muchísimo la adecuación cultural de parto. Hasta los pacientes buscan y me han comentado que hay un doctor que nos apoya. Entonces él ahorita está, ¿cómo le digo? Está, pero como persona apoyando ahí a todos los profesionales, capacitando. Entonces, para mí ha sido un logro muy importante. Yo lo que ahorita trabajo en el Centro de Salud Otavalo, trabajo en coordinación con las obstetrices, entonces ahí también hacemos el control prenatal y le remitimos al hospital. Entonces, recomendando con el nombre del doctor Terán, le mandamos al hospital. Entonces, Gracias. yo así estoy más como observante o como veedor, estoy solamente, pero alrededor del hospital. Gracias, En doña estos Mercedes. momentos, Y si les preguntara, ¿qué aprendizajes podrían compartir, doctor Terán, para quienes se están moviendo en este camino de interculturalidad en general o en el específico del área de la salud, ha logrado en este tiempo que han compartido entre los saberes ancestrales y el saber de la medicina? Bueno, hemos aprendido muchas cosas, muchas cosas. He tenido la experiencia de, en realidad, vivir la interculturalidad. ¿Qué quiere decir? Que he aprendido muchas cosas y también he enseñado muchas cosas. Pues, y de cierto modo, de las dos partes hemos un poco modificado nuestras prácticas, ¿no? Nuestras prácticas. A mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, ver una paciente que por ahí puede necesitar una cesárea y le digo, váyase para que le acomoden al bebé. Entonces, algo que muy pocos profesionales van a hacerlo, ¿no? Van a hacerlo y nosotros lo hacemos. Entonces, eso muchas veces funciona, alguna no funcionará, ¿no? Pues sí, tendrá que ser operado, pero en cambio esa paciente ya sabe que hicimos un proceso antes. Es lo que decía antes la licenciada, que todo hacen cesárea en el hospital. No es cierto, nosotros tenemos ahora menos del 15% de cesáreas, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, menos del 15%. Y eso es parte de un trabajo que también se ha hecho. Es difícil para una paciente de las que nosotros atendemos acceder a una operación, a una cesárea, ¿no? Porque el trabajo es fuerte, porque, bueno, se tiene muchas obligaciones, no se puede recuperar en tiempos prolongados, pero, por ejemplo, es más fácil para nosotros que esa paciente acceda a tener un procedimiento quirúrgico si es que es necesario, si ya pasó este proceso antes, si es que no se pudo. Es algo muy, muy, muy interesante de conocer, muy, muy interesante de conocer.
me da mucho gusto que saber, bueno, que hay algunas cosas que nos diferencian, pero que son útiles. Entonces, una de las cosas importantes que las pacientes no quieren es sean examinadas con un tacto vaginal, o sea, examinarles por dentro de la vagina. Y nosotros lo hacemos mucho menos que en otras cosas porque hemos aprendido que existen algunos signos que indican que esa mujer está cerca de dar a luz, entonces no necesitamos hacer ese examen. Y eso es algo que no conocíamos, ahora la conocemos y he tenido la oportunidad de ir por muchos lugares explicando a muchos colegas para que ya no lo hagan. Entonces es muy, muy satisfactorio y bueno, y se ha aprendido muchas cosas y creo yo que de parte y parte. Gracias, doctor Terán. Gracias por este tiempo también compartido con nosotros, por este diálogo intercultural. No sé si doña Mercedes quiere decirnos algo más de este interaprendizaje conjunto, ¿no? Entonces, con la investigación que se hizo, como justamente el doctor Alex dice que, porque antes a nosotros las mujeres en las organizaciones decían, a todas las mujeres que se van al hospital quieren hacer cesárea. Entonces, eso nosotros hemos visto que no todas las mujeres están hechas cesáreas, sino que realmente lo que necesita, si la posición está en posición vertical o sino podálica, posición podálica o posición transversa, si es necesario hacer la cesárea, porque eso nosotros hemos dado cuenta y ahora las señoras parteras también, como ya conocen los signos de peligro, en caso de que sí es necesario, ellas también dicen que ahorita es necesario hacer una cesárea y ellas han llevado acompañando al hospital y han salvado la vida. Entonces, para nosotros también es un aprendizaje muy importante estar conectado con el personal de salud del hospital y tener conocidos, porque uno de los puntos más importantes para el cambio era el trato a la usuaria y a los familiares. Uno, era la posición del parto, era el acompañamiento, la alimentación y bebidas, la información y también la entrega de placenta. Esos 7 elementos hemos querido hacer el cambio y la vestimenta. Entonces, todo eso en algún punto se han cambiado. Hice una pequeña investigación, entonces la posición sí está bastante avanzado en la información también, pero lo que falta es en la alimentación y bebidas. Entonces, las señoras en este momento también solicitan tomar agüita de plantas medicinales, pero si en caso de que la señora necesita una cesárea, ahí sí es un peligro, es un riesgo de dar el líquido. Entonces, en esos casos es importante, pero también en algunos puntos toca seguir trabajando. Entonces, uno de los puntos más importantes es la reducción de la mortalidad materna. Yo creo que ahí hemos avanzado muchísimo, entonces un logro muy importante. Entonces, doctor Terán, ahora escuchándoles toda la experiencia que han realizado juntos y ahora cada uno en el hospital, otro en el centro de salud, ¿podríamos decir que esta experiencia ha sido un éxito? ¿Esta experiencia intercultural ha sido un éxito? Pienso que todo esto de la salud intercultural, sobre todo enfocado a la salud de las mujeres, ha sido un éxito de la salud pública. Pienso que esto sí ha facultado disminuir la mortalidad de muchas, muchas mujeres. En este momento, el lugar donde yo trabajo en realidad es un lugar donde de los niveles de mortalidad materna más bajos del país. Y pues yo considero que la vida de las mujeres y de estos recién nacidos en gran medida se debe a todo el enfoque intercultural que se ha dado, que ha facilitado que estas mujeres reacias a la atención hospitalaria porque tienen una concepción diferente, más integral de lo que es la atención de un parto, pues pueden acceder al hospital y tener todos los beneficios
del cuidado hospitalario y también de todo lo que corresponde a la corriente de humanización del parto, que es algo que se ha venido hablando en muchos lugares, en realidad. Gracias, doctor Terán. Doña Mercedes, ¿quiere agregar algo usted? Muchísimas gracias una vez más. Esta experiencia, hemos tenido un logro muy importante, que es la reducción de la mortalidad materna, y en especial que las mujeres acuden para ser salvada su vida, y las señoras parteras, como ya conocen los signos de peligros, remiten al hospital, y en el hospital apoyan a salvar la vida. Entonces, a veces también hay mujeres que no quieren estar solo con el médico, entonces en el hospital permite el ingreso de un familiar o una partera de confianza. Entonces, eso ha sido un logro muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, doña Mercedes, gracias, doctor Terán, a nombre del Instituto Universitario Sofía, por compartir esta experiencia de interculturalidad. Aquí también está presente Jacqueline Reyes, y ella representa a esta realidad de Rimarishun Internacional, que también ha trabajado con nosotros codo a codo en el sueño de este diplomado de interculturalidad. Gracias a cada uno, y adelante, adelante en este trabajo maravilloso que están haciendo en bien y en pro de la salud. Buenas Muchas noches. gracias de parte de los alumnos también, que pues ellos se van a enriquecer con toda esa experiencia de ustedes, ¿no? En esa generosidad que ustedes han tenido en compartirnos. Gracias. ¿no? Gracias. Muito linda essa experiência, que coisa boa que a gente não perdeu absolutamente nada. Foi uma entrevista feita pela nossa querida Carla, que está aqui, e parece que estava ao vivo mesmo aqui entre nós. Maravilhoso. Também os comentários que colocaram aqui, a Gabriela, o Erasto, a Valéria, Francisco. É incrível mesmo a gente perceber essa plenitude e essa riqueza em todos os campos e saberes. Agora, a gente sabe que temos aí 20 minutos, mais ou menos, para fecharmos essa nossa manhã. Nós vamos fazer encontros aleatórios nas nossas comunidades de aprendizagem, tá? Vou ler aqui para não me perder o que a gente vai fazer exatamente agora. 15 minutos em comunidades aleatórias por idioma, tá? A gente vai se distribuir agora, nós teremos 15 minutos em comunidades aleatórias, no entanto, será por idioma. O que a gente vai discutir dentro desse espaço de 15 minutos? Uma coisa que aprendi durante o curso, uma coisa que eu quero aplicar em minha vida de forma bem concreta, e uma coisa que eu quero aprofundar daqui para frente, tá? São 3 coisas que a gente vai compartilhar nessas comunidades, que não são as comunidades de aprendizagem, são comunidades aleatórias, tá? Que a gente se divide exatamente agora. 15 minutinhos, depois nós voltamos, e apenas para nos despedirmos, porque fechamos essa parte da manhã. À tarde voltaremos às 15 horas, hora Brasil, Argentina. 15 horas a gente volta aqui para a gente continuar na parte da tarde. Então, o Gabriel acabou de escrever aqui no chat em espanhol, mas eu estou falando em português, eu acho que ficou claro. A gente se divide agora nas comunidades aleatórias, porém por idiomas, e a gente vai compartilhar 3 coisas. A primeira, o que eu aprendi durante o curso. A segunda, uma coisa que eu quero aplicar na minha vida de forma concreta. E a terceira, o que eu quero aprofundar daqui para frente. Vamos nos encontrar nas comunidades e depois tornamos aqui para dar um tchau, tchau e encerrarmos a manhã de hoje. Quiero en cambio, porque vi que Tony nos acompañó hasta el final, agradecer, aunque ya David lo hizo muy bien, pero agradecerte, Tony, te lo escribí recién,
porque creo que todos los que estamos haciendo este diplomado podemos decir muchas cosas acerca de la interculturalidad, pero lo que nos proponemos en Sofía es vivirlo. Y en todo tu ser, cómo acogiste la capacidad de escucha profunda, de incorporar dentro de tuyo otras miradas, personalmente, pero creo que en lo que digo todos están de acuerdo, era un testimonio de lo que vos dijiste. Por lo tanto, te agradezco profundamente por la calidad, por la coherencia, por la autenticidad de tu ser intercultural, y realmente un lujo tener una persona de ese nivel académico, profesional y como persona. Así que infinitas gracias. Graças, Pati. Vou falar em português. Eu pretendo retornar à tarde. Você me passa o link, porque eu estou achando tão incrível a experiência, né? Muito bonito, assim, muito forte. Eu gostaria de compartilhar um sentimento dessa experiência do curso, porque me parece que ele é uma grande pista sobre Sofia, não é? Eu vejo aqui, com isso que eu acabei de escutar, da experiência de Mercedes, Alex Teran, o diálogo com Luiz, Francisco, Gabriela, e toda essa experiência que eu imagino Sofia nesses diferentes lugares, como eu falei, Sofia Europa, Sofia América Latina, Caribe, Sofia África, Sofia Oceania, Sofia em tantos lugares, mas sempre Sofia como esses lugares outros, né? Sofia América Latina e Caribe não como um espelho, não como uma continuidade de Sofia Lopiano, Itália, Europa, né? E não como uma reprodução de um mesmo modelo, né? Mas Sofia como isso que nós vivemos aqui, que eu estou vendo e muito tocado, não é? Como uma abertura para essas diferentes epistemes que existem no mundo, uma abertura para essas diferentes possibilidades. Né? Eu, assim, minha sugestão é que, ao final, né, vocês possam avaliar, vocês que estão à frente, porque isso daqui, para mim, é muito revelador, né? E eu diria que é muito revelador até do que Chiara sonhou, né? No sentido, né, porque a Sofia nasce no coração de Chiara Lubich, e eu acredito que tem a ver com isso. Não é? É a expressão da diversidade humana em diálogo, não é? Então, eu acho que aqui tem algo muito importante acontecendo, não é? Eu acho que algo está se revelando, não é? Eu diria que é uma oportunidade de nós nos repensarmos, né? Escutando a experiência de Alex Teran e Mercedes, não é? Olha que incrível essas epistemes, né? Ele falando como ele descobriu uma outra forma de perceber, não é? Quando o filho está para nascer e como ele compartilha aquilo com os seus, a partir desse encontro de saberes, e diferentes formas. Então, tem a experiência de Irimari Shum, que eu penso também que tem uma correlação profunda com isso tudo, com esse movimento. E, assim, eu sei que tudo isso tem muito a ver com a experiência dos povos originários, sobretudo andinos, né? Então, não vou citar todos e queria agradecer e pensar que há algo de grandioso ali acontecendo, né? Então, acho que para nós, como se diz aqui no Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, eu não sei como traduzir, a expressão é pensar fora da casinha, quer dizer, você não pensar na forma, no molde, mas você pensar. E, realmente, eu gostaria de concluir que essa é a minha sensação. Eu estou aqui sentado
diante do meu computador, mas quando eu falei de caminho, eu estou alterado, quer dizer, eu mudei, eu já não sou mais, eu fiz um movimento, e eu fiz um movimento nessa experiência de interculturalidade que nós realizamos aqui, né? Alex Teran, Mercedes, Francisco, Gabriela, Luiz, eu com eles, sendo quem sou, né? Já estamos em um outro lugar. Então, acho que só queria, assim, que realmente chamar a atenção isso. Pensar, aqui se revela o que são Sofias, né? E não apenas Sofia, mas Sofias no plural, porque são muitas Sofias, sempre a expressão da humanidade, mas sempre a partir, né, dessa riqueza humana, e Sofias que se encontram também, né, numa experiência de interculturalidade. Então, agradeço muito, e eu pretendo voltar à tarde, depois, se você puder, porque é uma experiência muito... Es el mismo enlace para la tarde, Tony. Es el mismo enlace utilizamos. El mismo que ahora, en este momento de la mañana, es el mismo para la tarde. Isso, o mesmo link, Tony. Muito obrigada, muito obrigada. Pat, gostaria de concluir? Então, seguimos? Até ya. No, simplemente eso. Cerramos entonces este bloque de la mañana. Gracias a cada uno y a cada una. Nos volvemos a ver en 2 horitas. Tiene tiempo para almorzar. Usando el mismo enlace, ¿sí? El mismo link de conexión para todo el día. ¿De acuerdo? Entonces, 15 horas de Argentina a Brasil. Sí, gracias. ¿Ok? Bueno. Ótimo, obrigado. Gracias. Gracias. Hasta dentro de un Chao. ratito. Hasta luego, gracias. Chao.